Espero que vocês estejam bem e as coisas também caminhando, né? E eu nunca, às vezes nunca gosto de trazer muitas informações das redes sociais, mas nessa semana, né, todo mundo falando sobre infância, sobre essa questão, né, das redes, por que a infância é importante e principalmente, né, dos processos que estão acontecendo nas redes. E aí eu estava pensando aqui como abordar esse assunto de uma maneira na visão dos Dragons, né? E a gente sabe, né, pelo menos para quem acompanha a gente aqui na nossa jornada, que existem os dragões maiores e existem os Baby Dragons, né? Então até tem o oráculo deles aqui, né, dos Dragon Babies, exatamente porque tem essa questão de perceber como a infância e como esse início da vida ele é importante. E por que é tão importante assim, né? E por que tantas pessoas tratam isso como relevância, né? A infância, principalmente no aspecto de construção ali, de personalidade, de construção de quem a pessoa ela é um início ali de uma evolução da criança e dessa alma na jornada quando ela chega, de descobrir quem ela é, de descobrir o que ela veio fazer aqui na Terra, de descobrir, né, as coisas. Então, é um momento onde ela está com muita potência, mas pouca autopercepção. Então, você pode ver que é aquela criança que quer comer mato, quer fazer tudo, e ao mesmo tempo ela não sabe onde ela está direito, ela não tem muito autodiscernimento, né? Então, eu acho que E quando na época da faculdade, né, eu estava estudando bastante sobre essa questão de infância, é um momento que a gente pouco estuda sobre o ser humano nessa fase. Então, a gente tem muito estudo, né, de Piaget, Montessori, né, e também do próprio Jung e do Freud, né? Mas a gente não discute muito, né? Como a criança aprende, como você aprende quando criança. E por que tudo que acontece na tua infância impacta tanto que pode até travar a sua vida, até a sua vida adulta, por exemplo, né? Então, muitos traumas que a gente traz estão ligados ali desde quando a gente nasceu e depois você vai arrastando essa história até a tua vida adulta. E aí... É bem interessante, até a Maria Lúcia que está online. Aí Maria Lúcia, ela trabalha com a jornada da criança interior, né? E é interessante quando ela fala, a Maria Lúcia às vezes fala assim, às vezes você se trava num sofrimento que quando você é criança e pequeno, né? Porque quando a gente fica adulto, a gente fica mais ou menos no tamanho dos adultos, e a gente se sente igual. Quando a gente é criança, a gente está lá naquele totoquinho, né? A gente olha tudo para cima, é tudo enorme, é tudo imenso, é tudo muito grande. E parece inalcançável, inatingível, né? E a gente às vezes fica preso nesse sentimento. Então, às vezes, aquela porta que é difícil abrir, aquele medo de ser abandonado, aquela dificuldade de confiar nas pessoas, tá tudo ali nesse momento. Então, quando a gente, nas redes sociais, começa a se falar sobre essa questão da infância, eu acho importante exatamente porque, se você for olhar, os adultos que estão ligados a essa situação também tiveram uma infância deteriorada. Por isso que eles não valorizam a infância deles e por isso que eles não valorizam a infância dessas crianças. Eles querem adultizá-las. Porque na cabeça deles, eles acham que adultizar uma criança faz mais sentido do que deixá-la desenvolver como criança, porque ele também não foi permitido o seu próprio desenvolvimento, né? Então, é muito importante que a gente comece a valorizar esse ponto da vida das pessoas, né? E permitir que as crianças sejam crianças até o momento que elas precisam ser crianças de fato, né? Até os 16, 17 anos, né? Que é o momento teoricamente, mais saudável para uma movimentação ali, para ela começar a entender o que é a vida adulta.
mas de permitir que essas crianças possam ter o máximo de tempo possível nesse lugar onde ela pode experimentar o mundo sem se machucar. Então, por exemplo, ela tem o brinquedo da lanchonete, não é uma lanchonete que ela vai ter que trabalhar, ou ela tem o brinquedo de um médico e não é ela já sendo médica trabalhando de fato. Né? Então, é tão importante isso para o nosso crescimento, para a nossa cognição, que tirar essa parte lúdica já desde tão cedo de uma criança é como se você não deixasse ela experimentar o mundo de uma propriedade onde ela pode sentir que ela pode criar e melhorar, né? Então, pensar também sobre isso, porque às vezes, por que as pessoas não valorizam e não deixam que as crianças sejam crianças por tanto tempo assim, né? Não deixam... É como se ser criança fosse algo que está atrasando a vida delas ou está atrapalhando, porque não é só pelo fato, né? Também é, né? Pelo fato ali dos processos da rede, mas você vê que até os próprios pais ou as próprias crianças falam, não, mas eu quero. E é porque, na verdade, essa fase da vida não é bem conversada entre os pais, né? Parece que quando a criança é criança, ela está mais atrapalhando do que ajudando, de fato, né? Quantas pessoas têm, quando elas têm filhos, elas acham o filho um fardo até... agora o filho está ganhando dinheiro, então não é mais um fardo. E aí elas deixam, né? Fazem com que essas crianças não tenham tanto tempo da sua infância, do seu processo infantil, para que elas possam depois ser adultos mais saudáveis, né? Então... Para mim, essa situação toda, né, que está todo mundo comentando e que é bem importante, tem também a ver com essa não reconhecimento para que as pessoas pudessem ter essa fase da vida mais organizada, mais protegida. E se, né, de alguma forma você também não foi protegido nessa infância, provavelmente você também tem coisas que você precisa resolver. Então, é importante a gente pensar também não só nas questões de acusação, mas como que a gente pode melhorar, como que a gente pode dar um processo infantil mais saudável para essas crianças e uma cura para esses adultos também que estão com essas crianças feridas, né? Como que a gente pode dar mais um olhar, né, para que a gente possa curar todo esse processo? Porque, de uma certa forma, se você for ver nas culturas antigas, a criança se casava com 12 anos, né? Ainda há crianças, né, que casam cedo. Então, por que essa pressa, né, da pessoa sair dessa infância o mais rápido possível e ela se tornar um grande adulto, né? Então, é uma situação que, para a humanidade, a gente precisa hoje conversar sobre isso. A gente precisa falar com os pais que têm essas crianças feridas para não ferir da mesma forma que elas foram feridas, né? A gente precisa olhar para essas crianças e permitir que elas sejam crianças até o momento que elas possam ser crianças, né? Então... eu achei muito interessante todo esse movimento que está acontecendo, mas antes, né, também de discutir essa parte, né, de como que a gente tem ferido as nossas crianças e como a sua criança interna foi ferida, né? Às vezes ela tinha que estudar muito, não podia ter tempo de se dedicar a brincar, né? Não podia ter espaço para poder ter a sua própria autenticidade, já tinha que ficar fazendo coisas que às vezes não eram da vontade dela, né? Então, o que às vezes pode ter acontecido com você também, e que aí às vezes, como você acha normal o que aconteceu com você, você replica esse padrão para quem está na frente. E aí a gente vai continuar criando crianças feridas que depois vão ferir outras crianças, né? Então, como a gente para esse ciclo, né? Como a gente dá consciência de que a infância ela é importante, e ela é importante em todos esses aspectos, principalmente em ter adultos que protejam essas crianças e permitam que essas crianças sejam crianças, né? Apoiem a infância delas, né? Então, espero que, né, cada um de nós, né, dentro do nosso papel aqui em sociedade, a gente possa pensar, né, sobre isso e como a gente pode ajudar. E nos Baby Dragons, a gente tem
É exatamente por isso, né? Existe os Baby Dragons porque eles sabem o quanto é importante essa fase da vida, o quanto é importante essa construção, né? Então, existem os dragões bebês para que possam trabalhar, né, exatamente nesse ponto da vida. E o Baby que veio para ajudar nessa fase e nesse momento, né, dessa situação, é o Baby Gen. Baby Gen é o Baby que trabalha a bênção, né? Então ele fala, eu sou abençoado. E nada me falta, e tudo vem o que eu preciso. Sou grato à minha vida e me sinto pleno. Recebo todas as bênçãos de Baby Jane. E é isso, né? Porque quando a gente tá criança, a gente, né, quando a gente tem toda essa parte estrutural, né, bem organizada, um pai organizado, uma mãe organizada, uma família organizada que recebe essa família, uma sociedade organizada que recebe essa criança, ela se sente abençoada para poder desenvolver ela, a si mesma, a sua própria autoestima, para depois poder realmente trazer o que ela vem trazer, né? Mas é aquele momento que ela está na curiosidade, descobrindo o que ela é, o que ela pode ser. E ela precisa de um tempo para isso, né? Não é uma coisa que ela vai descobrir em 2, 3 dias, né? É uma jornada nessa parte. Então, Baby Jane fala exatamente dessa jornada que é se descobrir e ter essa permissão, né? Se você olhar o desenho nela, ele tá indo para um solzinho e tá buscando esse solzinho, né? Tá buscando quem ele é, tá buscando a sua própria consciência. E se você não pôde ter essa infância por algum momento, porque foi quebrado, porque você precisou trabalhar, você precisou ajudar a sua família, enfim, por uma série de motivos que a gente sabe, pede hoje para Baby Jane ajudar essa criança que está com você. Então, se em algum momento ali, porque ela vai trabalhar em algum aspecto ali da tua mente, da tua energia, para você ter esse espaço energético para poder liberar, curar, transformar e transmutar. E também a gente está mandando essa energia de Baby Jane para poder apoiar, né, as crianças que também estão nesse momento. E um outro dragão que eu acho muito legal e que ele também veio pediu para vir, né, que aí vai ajudar nessa parte que estão investigando, é o Baby Kryptonium, né? E ele fala de revelações. Então, ele fala, estou pronto para encarar a realidade e admitir o que já desconfiava. O Kryptonium me auxilia em o que eu preciso saber. Então, vamos lá, né? Pedir para os dragões também ajudarem nesse processo que está acontecendo nas redes, para revelar tudo que precisa ser revelado e trazer, porque se a gente conseguir ter uma rede social também que apoie essas crianças, né? Que também ajude elas e elas se sintam seguras para fazer parte, isso é muito importante para a gente, né? Então, a gente sempre pensa ali na construção do que é o melhor para a gente e para todos, né? E aí, também, se você gosta dos dragões, dia 30 do 8, 30 do 8, a gente vai estar fazendo o curso do Dragon Coaching, que é um primeiro passo ali para você conhecer os primeiros 81 dragões. Ali a gente ainda não trabalha os Baby Dragons, são os dragões maiores, mas já vai ajudar você em aprender a limpar, cocriar, né, conhecer alguns dragões que já podem apoiar você na sua jornada, né? Então, se você tem interesse, manda depois uma mensagem pra gente lá no nosso WhatsApp, que é o 11 96767 4841, 11 96767 4841, né? Então, é bem interessante. E a Maria Lúcia falou, né, um olhar novo, sim, né? E principalmente o olhar, porque esses adultos que estão apoiando todo esse processo, eles também têm a criança deles ferida. Então, aqui a gente não está falando meia culpa nem nada, mas assim, a ferir a criança é algo que tem acontecido por muito tempo, por muitos séculos, né, dentro do processo evolutivo humano. Então, a gente está entendendo o que é esse momento da infância, a gente está entendendo o que é essa construção do ser quando ele está no momento de infância e na sua construção cognitiva, de consciência, né? Então, em alguns momentos a gente nem se considerava a infância como algo relevante, né? Porque achavam que eram só adultos não formados, mas aí você colocava ali informação naquele adulto.
Então, essa questão, né, desse momento da infância, ele agora que está sendo começado a desvelar, agora que a gente está começando a entender como é importante e por que é importante cuidar das crianças, né? E a gente sabe que isso que a gente vai deixar para elas é o que elas vão construir para o futuro, né? E se realmente é esse futuro que a gente quer, de repetir sempre esse mesmo padrão de situações, né, problemáticas, ou a gente quer crianças mais saudáveis, mais felizes, mais animadas, e você mesmo, né, com a tua criança interna, mais feliz, mais curado, mais animado, né? Então, é uma coisa que é para pensar, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem problemas e que tá tudo bem. E na verdade, quando você olha lá para tua criança interna, às vezes a gente faz esses exercícios, a criança interna não quer nem olhar para sua cara, de tanto que você nem toca nela, nem conversa com ela, nem quer ouvi-la, né? Então, quem sabe hoje você não dá essa permissão para sua criança interna para conversar com você, junto com a Baby Jen, né? E aí, você lembrar o quanto era legal ser curioso, né? Ter essa visão menos julgadora e mais de curiosidade, né? Da infância que a gente perde. E principalmente quando você tiver uma criança com você, valorizar para que ela possa ter o espaço dela e o tempo dela para evolução, né? Não querer que ela evolua porque você quer que ela evolua, mas deixar ela evoluir no tempo dela, né? A gente não respeita esse tempo de crescimento que é de cada um, às vezes, né? Então, a pessoa já tem que saber inglês, já tem que saber espanhol, já tem que falar 30, né, 50 mil línguas, fazer 30 mil cursos. E aí, que adultos a gente está criando que não tem mais condições de ter o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo e saber quem são, né? Porque acaba não tendo nem tempo de poder explorar as suas potencialidades de fato, né? Então, olha para você, olha para essa criança hoje, dá atenção para ela, dá carinho para ela. Se você não recebeu isso, às vezes, né, tem pais que realmente não conseguem dar isso para o filho, né? Tenta você aos pouquinhos aprender a ser mais amoroso com você, mais atencioso com você. Tentar não se criticar tanto, né? A gente faz uma coisa errada, já começa a brigar, uma briga interna gigantesca. Então, tenta diminuir essas brigas internas, esses conflitos internos. E ouve a sua criança hoje, pergunta o que vocês podem fazer juntos, de uma coisa bem legal, sabe? Às vezes ele quer dar uma passeada, quer correr, quer encontrar outros amigos, e aí você tem deixado de fazer todas essas coisas só preso ali no seu dia a dia, né, numa robotização. Então, quem sabe, né, você não poder fazer isso para você, olhando para tua criança interna, né? Isso já vai ajudar muito esse caminho e também de aprender a valorizar mais essa parte, né, do nosso ser, que realmente ela fica como se fosse uma criança mesmo, né? E lá está registrado tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente passou, né, nesse processo. Então, isso faz parte de você, você querendo ou não, né? E tá lá o registro como foi. Então, de você conseguir curar, né? Curar-se, porque pessoas curadas curam outras pessoas, né? E também podem ajudar, têm capacidade de fazer diferente, né? Então, tenta fazer diferente do que fizeram com você, né? Não replicar mais comportamentos que já não fazem mais sentido a gente manter, sabe? De violência, de tudo mais. Então, que coisas positivas você pode fazer para você junto com a tua criança interior, né? Baby Jane tá chamando você para fazer isso e aproveita o fim de semana para tomar um sorvetinho. Então vamos mandar energia de Baby Jane e Baby Kryptonium para todo mundo. E lembrando da bênção que você é quando você nasceu.
a bênção que você trouxe para a tua família. E aí olhar as crianças da tua família, né? Abençoá-las também, abençoar todas as crianças ali que estão no Brasil, no mundo inteiro. Quem, querendo ou não, elas que são o futuro, né? A gente já está fazendo a nossa parte, né? Agora elas no futuro vão ter que fazer a parte delas também. E dia 7 de setembro a gente vai para Salesópolis, junto com a Kátia Pereira, da SP Flor. E quem quiser participar também, a gente vai trabalhar como se fosse a história. Não sei se vocês sabem, mas o Masaharu Enomoto, que tem aquele todo o trabalho com a água, ele já veio para o Brasil uma vez, ele já faleceu, né? Mas ele veio para o Brasil uma vez e fez todo um experimento lá na nascente do Rio Tietê. Então a gente vai trabalhar mais ou menos, né, ligado ao que ele trabalhou, ressoar, vibrar coisas positivas, para que desde a nascente do Rio Tietê a gente possa vibrar um novo rio, um rio menos poluído, um rio onde, né, lá no passado, na década de 20, existiam até as regatas, né, do Tietê, as pessoas podiam nadar e quem sabe um dia esse rio não possa voltar a ser como era, né? Então a gente vai vibrar essa energia para que uma hora a consciência ambiental possa ali trazer e reviver esse rio. Então a gente vai vibrar e trazer essa frequência que o professor trouxe, mais as frequências Dragon e do sistema IVC também, e você também vibrando ali, se você quiser participar com a gente, né? Vai ser bem legal, depois manda uma mensagem no nosso WhatsApp para vocês terem a informação, se você quiser participar também, faz parte do meu projeto de banho de floresta, só que esse banho de floresta lá na nascente do Rio Tietê agora, né? Então, é lá no nosso WhatsApp, que é o 11 96767 4841, 11 96767 4841. Aí a Geisa te passa todas as informações, a gente vai presencialmente, provavelmente a gente não vai conseguir fazer o vídeo ao vivo, então depois a gente vai ter as gravações, aí vocês vão poder assistir, mas a gente vai estar lá presencialmente para poder fazer todo esse trabalho, conversar, falar sobre essência, falar sobre dragão, abrir mandala de dragão e tudo mais que a gente puder conversar, fazer, né, e sentir ali que está pulsando para um planeta melhor. Lembra que o mais importante não é que as coisas estejam perfeitas agora, né? Como nós somos os seres de transição, nós somos aqueles que precisamos trazer a pulsação do novo. E a pulsação do novo não é mais o que já aconteceu. A gente tem que pulsar o que ainda não aconteceu, que é o diferente. E esse diferente de uma regeneração, de uma transformação positiva. Então, para quem está nessa nova vibração, a gente já entende que o que está posto já está posto, né? E não vai mudar se a gente não colocar uma nova visão. E aí, por isso, estamos convidando essas pessoas de nova visão, né, que querem um mundo mais saudável para todo mundo, melhor, que participem para que a gente possa realmente começar pela visão, pela limpeza, né, do campo psíquico da Terra, para que depois a gente consiga materializar um planeta mais saudável, um planeta mais amigável, né, um planeta melhor para todo mundo. É isso aí, pessoal. Se você gostou, mandei mensagem pra gente no nosso Instagram e até a próxima. Tchau, tchau!